Programa Campos em Debate. Pensando a cidade e o município que queremos. Apresentação: Cássio Peixoto. Muito boa tarde, público ouvinte, população de Campos dos Goytacazes. Programa Campos em Debate novamente no ar. Campos em Debate é um programa que vem ao ar todo sábado ao meio-dia, aqui pela Rádio Aurora. E a nossa proposta é apresentar um debate, debatermos sobre Campos dos Goytacazes, o município que nós queremos, a cidade que nós queremos, sobre outro viés, uma outra perspectiva, que é a perspectiva, né, a partir dos excluídos, do conjunto da população, que invariavelmente é preterida e é deixado de lado, né? Então, portanto, Campos em Debate é um programa feito para você e por você, e a gente quer convidar vocês a estarem participando, a população de Campos, através do telefone 998 17 6212. Campos em Debate, nesse sábado, a gente tem como tema: discutimos sobre desenvolvimento e alternativas de trabalho e renda em Campos dos Goytacazes, e a gente recebe hoje, né, o professor Ricardo da Nóbrega, professor de Sociologia da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Wanderson. Obrigado pelo convite a participar aqui do programa Rádio Aurora. Boa tarde aos ouvintes também. A gente não poderia novamente deixar de iniciar o programa sem abordar alguns eventos que tem se dado no município corriqueiramente, né, que vem na esteira, né, desse processo de crise generalizada que a gente observa no município, em grande parte potencializado pela incapacidade do governo municipal. E aí, aqui já é bom dizer, a gente tem um costume, né, de fazer a crítica por outros interesses, por outros motivos, ou de fazer os elogios também por outros interesses, por outros motivos. E não é a intenção. A intenção é a gente estar abordando, né, os problemas do município, como diz no início aqui, a partir da perspectiva da população. E não é normal, né, dentro da atual conjuntura, né, as coisas que têm se dado. Por exemplo, saiu na mídia um dia desse atrás aí, sobre as mortes que ocorreram no Hospital Ferreira Machado, né, cerca de 15 mortes, como foi noticiado por aí, e a gente fica abismado com o nível de naturalidade com que os gestores, o secretariado do município olham para essa situação e minimizam um estado desse, um conjunto de acontecimentos nesse sentido. É uma coisa que chega a suplantar em larga escala a falta de respeito. E aí a gente chama a atenção por uma coisa que a gente observa hoje em dia no Brasil. Né, há um tempo atrás, né, a classe política e a elite de forma geral, a elite e a classe política, que são os representantes invariavelmente dessa elite, tentava, de certa forma, escamotear, justificar com argumentos mais palatáveis, né, o estado de todo o conjunto de problemas pela qual passa a população, e sempre mostrando ou tentando mostrar a intenção de tentar resolver o problema, né? E quando a gente vê o secretário de Saúde dizendo do jeito que falou, né, minimizando a situação e dizendo que isso é normal e que quem não quiser passar por isso, que é para ir para a padaria, para ir para o açougue e qualquer coisa, a gente fica, de certa forma, assustado. Professor Ricardo. A gente tem um contexto social de muita concentração de renda, de oportunidades, escolaridades, de acesso à saúde, a vários serviços públicos, né? E, como um todo, a gente tem essa defasagem, principalmente nos bairros mais pobres, né? A população tem dificuldade de acesso a esse serviço
de saúde, no caso, né? Isso é todo um resultado da concentração de renda, de oportunidades que existem nesse país, né? E nossa região aqui, embora seja uma região muito rica, ela é uma região que tem muita pobreza. Ela tem níveis históricos de desigualdade, né? Que, a despeito da toda a riqueza que a economia do petróleo traz, essa sociedade ela tem mais de 50% da população acima de 10 anos de idade sem apenas com o ensino fundamental. Temos 58 mil famílias cadastradas no CAD único, né? Usando políticas sociais. Nós temos quase 27% das famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo, segundo os dados do censo de 2010. Mais ou menos 30% de domicílios com renda per capita de meio a um salário mínimo. E outros 20% da população com renda per capita de 1 a 2 salários mínimos. Então, é uma população muito pobre, majoritariamente, né? E que depende muito dos serviços públicos. E esses serviços públicos estão cada dia mais sucateados nesse país, né? Aqui em Campos a situação não é diferente. Uma coisa um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção em toda essa situação é a inércia da Câmara de Vereadores. Geralmente a gente foca a atenção sobre o Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República, né? Mas invariavelmente a gente esquece, dado o nosso histórico de cidadania, nossa condição de cidadania, a gente esquece do papel fundamental que os legislativos exercem, sejam nas 3 esferas de governo, né? E aí é bom a gente frisar, né, que o papel constitucional da Câmara de Vereadores, que de exercer externamente o controle, né, do município, né, do governo municipal, das contas da situação do governo municipal. E não é de hoje, né, que a gente vem chamando a atenção para isso, e não é de hoje que em todo esse contexto nefasto que a gente vive, que a gente observa o engessamento da Câmara, e aí a gente não sabe os motivos, ou até sabe, né? E é bom a gente estar prestando atenção, né? A população de Campos é bom estar prestando atenção, né, no vereador que você elegeu, porque é nesse momento que ele se faz fundamental. E, de certa forma, né, todo esse conjunto de caos pelo qual passa o município tem a assinatura, a chancela também da Câmara de Vereadores. Aquele vereador que foi lá na sua porta, na eleição, pedir seu voto, dizendo que iria representar você, que iria ser sua voz. Esse é o momento, né, que se espera a atuação dos vereadores, né? O vereador que disse que ia representar você, e é nesse momento que teria que mostrar para que veio. E aí, ano que vem, né, todo esse pessoal que está na Câmara vai voltar na sua porta procurando você, né? E é o momento de você tá prestando atenção. Qual foi o vereador? Você lembra, público ouvinte, qual foi o vereador que você elegeu na eleição passada? Em quem você votou? Né? Você tem acompanhado a gestão ou o mandato desses vereadores? Você acha que eles estão exercendo o seu mandato dentro daquilo que você esperava? São perguntas que a gente tem que estar pensando, porque isso é uma questão que passa pelo amadurecimento da cidadania, né? Mas é isso. Essa questão da representatividade, né, dos nossos representantes, né, no legislativo, no executivo, é de fundamental importância, né? Isso se dá com a participação mais ativa da população nos processos políticos, né? E lembrando sempre que política não é simplesmente depositar o voto numa urna a cada 2 ou 4 anos, né? Nós temos uma vivência cotidiana, né, nas associações de bairros, nas igrejas, nas escolas, nas universidades, que todo o convívio é um convívio que reflete uma política do cotidiano, né? E
E essas lideranças, elas surgem, né, ou deveriam surgir nesses contextos, né, de representações, né, locais, nos sindicatos, nas escolas, no movimento estudantil. São onde surgem os representantes, pessoas que conhecem, né, o trabalho delas, participam, acompanham. Tem grupos, né, que devem se organizar, né, dentro desses contextos, para que a representatividade dos eleitos realmente se faça, né? Não seja alguém que fique afastado, ocupando um cargo sem ligação com quem elegeu. E novamente, né, a gente não poderia deixar de cumprimentar a população de Campos, né? Novamente eu friso que é para quem esse programa é feito, cumprimentar os servidores municipais, né, que têm passado esse momento também difícil agora, com essa questão do 13º se paga, se não paga, todo esse conjunto de incerteza. O pessoal lá do Hospital Geral de Guarulhos, da Farmácia Central, o Francisco, o Maico, a Shirley, o Onofre, né, pessoal da guarda, os professores do município. Um abraço para todo mundo. Tema de hoje, conforme a gente falou, né, é desenvolvimento e alternativa de trabalho e renda. E não está, de certa forma, afastado dessa conversa preliminar que a gente teve aqui, porque desenvolvimento vai além da questão econômica, né? Desenvolvimento não se restringe ao crescimento econômico, até porque não existe correlação necessária entre crescimento econômico e desenvolvimento social. Daí a gente se fala muito em desenvolvimento socioeconômico, né? Que é, né, professor? Essa questão do desenvolvimento ela é bem mais complexa do que um mero crescimento econômico, né? Não é porque a população consome mais, porque ela ganha um pouco mais, que estamos alcançando níveis mais elevados de desenvolvimento, né? Isso é uma visão muito restrita, né, do que é o desenvolvimento. O desenvolvimento envolve educação, envolve longevidade, né, dentro do VH, e também a renda, né? Uma sociedade desigual, uma sociedade desenvolvida. Uma sociedade que apresenta níveis altíssimos de pobreza coexistindo com os super ricos, isso não é uma sociedade desenvolvida. Temos que pensar, né, em alternativas de construção de oportunidades para a maioria da população também, né, respeitando um certo cuidado em distribuir essas oportunidades, né, racialmente falando, né, também por gênero, e também respeitando a questão ambiental. Um crescimento econômico predatório não é uma forma de desenvolvimento válida. A gente teve aqui, professor, nos últimos 30 anos, salvo engano, aproximadamente, o município foi agraciado, vamos dizer assim, por recursos em uma receita estratosférica decorrente principalmente de fontes externas, como principalmente os royalties do petróleo. Há um tempo atrás, o nosso orçamento era quase que 80% vinculado por tipo de fonte externa, né? E sobretudo royalties do petróleo e participações especiais. Isso, né, seguramente, pelo menos até quando eu tive condição de acompanhar, desde o governo Arnaldo Viana, Alexandre Mocai e o primeiro mandato da prefeita Rosinha Garotinho. E o que a gente nota que em todo esse período, né, a despeito desse recurso fabuloso que a gente teve, e que tinha como a justificativa dos royalties sempre foi, né, era preparar e dotar
o poder público local de condições de investimento para se preparar para quando esse tipo de recurso findasse, porque todo mundo sabe que royalties não é segredo para ninguém, é um tipo de recurso que tem prazo de validade, tem data certa para terminar. Tem data certa para terminar, ou né, lá no futuro, com o escasseamento da produção de petróleo nas jazidas da localidade aqui, né, ou até antes disso, né, quando em função de alguma mudança nas regras de rateio, porque a forma de distribuição ela só existe porque existe uma legislação que aprova dessa forma, e nada impede, como a gente está nesse momento agora de discussão, de que essa legislação se altere em função de questões lá do Congresso Nacional. E isso não é segredo para ninguém. Já a literatura acadêmica aqui na região, né, como um trabalho que tem aqui, Economia e Desenvolvimento do Norte Fluminense, da cana-de-açúcar às royalties do petróleo, né, já via colocando sobre isso. E aí, o capítulo 4, né, que foi de autoria do professor Rodrigo Valente Serra, já discutia isso, né, da possibilidade dos recursos dos royalties terminarem antes do petróleo, em função de mudanças na legislação. E de certa forma o que a gente observa é que todos esses governos passados não cumpriram o dever de casa. Como explicar, professor, essa inércia e essas opções políticas aqui por parte dos governos locais em não implementarem políticas efetivas que propiciassem desenvolvimento local, né, e endógeno, de forma a se preparar para esse momento que a gente está vivendo agora? Acho que o grande problema, na verdade, é a concentração econômica em torno da indústria do petróleo. A dependência das receitas públicas em torno dos royalties, né? E basta que haja alguma oscilação de preços no mercado internacional do petróleo, que uma economia inteira, uma sociedade inteira saia prejudicada, né? Teve períodos que estava em torno de $115 o barril, chegou a 38, né? Então, assim, a receita do município cai vertiginosamente, né? E também a questão da aplicação desses royalties, né? Que ela deve ser feita de forma a diversificar a economia, de gerar empregos, de criar um mercado interno, de oportunidades para a população mais pobre, né? Ao meu ver, eu acho que essa concentração em torno do petróleo, assim como era o caso com a cana-de-açúcar, né, a indústria açúcar-coleira, é algo que está na raiz dessa desigualdade, dessa concentração desse município, né? Que né, como parte desse processo de reprimarização, né, se baseia nessas commodities, né, que são mercadorias voltadas, né, uma parte, né, voltada para exportação, mas envolve toda uma concentração econômica, depende de preços externos e faz com que a economia local seja muito vulnerável, né, e faça parte de ciclos, né, de crescimento, de retração. Professor, na sua avaliação, a gente sabe que é fato que a gente vive uma crise de receita e de recurso, crise fiscal, e que acaba se estendendo por todo o conjunto, por exemplo, dos serviços públicos. Como, por exemplo, a questão agora que a gente vem discutindo constantemente e vem ressaltando, a questão do sucateamento pelo qual passa os serviços de saúde do município. Agora, a gente sabe também que a crise econômica ela é sempre relativa. Ela é relativa porque, invariavelmente, em função dos interesses do governo, é bom a gente notar que em governos tem lado, né? Em uma sociedade dividida em classes, como toda a sociedade, principalmente dentro desse modelo socioeconômico que a gente vive, toda a sociedade ela é dividida em classes. Sim. E o Estado reflete o jogo de interesse dessas classes. Então, as opções de políticas públicas
invariavelmente reflete essa questão de para quem os governos estão governando, né? E a crise ela é sempre relativa, porque ela sempre, invariavelmente, como eu falei, ela sempre opta por cortar em cima ou de pesar em cima de grupos específicos e geralmente dos grupos da maioria da população, que é a maioria despossuída, né? E sempre privilegia sempre o capital e as classes dominantes. Sem dúvida. A crise é sentida por todos da mesma forma, né? Ainda que algumas empresas fechem, o setor financeiro tem crescido como nunca, né? Há décadas ele vem se expandindo, os lucros dos bancos estão cada dia mais altos. Esses bancos empregam cada vez menos bancários, né? Temos salários mais baixos, temos nesse mesmo setor. Então, dentro do mesmo setor que está em crescimento, os próprios trabalhadores desse setor têm perdas. Esses dias eu estava falando com meus alunos, né, que eu vi uma reportagem dizendo que os veículos da Porsche tiveram vendas recordes no Brasil nos últimos 2 anos. Então, assim, no contexto de crise, mas a crise é para quem? Não é para todos, né? Tem gente lucrando muito com a crise, inclusive. Conforme a gente estava falando ali, né, fora do ar, na conversa ali do bastidor, né, uma coisa que me chama atenção nesse momento que a gente vive em Campos, e que está dentro disso que você acabou de colocar, por exemplo, a gente vive um problema social ou socioeconômico em Campos na atualidade, né? Uma parcela da população enorme vivendo desempregado, ou vivendo no subemprego, ou vendendo bala nos sinais, né? Sem renda praticamente. E paralelamente a isso a gente observa alguns indícios de investimento do capital e que vai na contramão do que geralmente acontece, porque conforme a gente estava colocando, em momentos de crise econômica, geralmente o que acontece é que o capital também deixa de investir, exatamente por não ter certeza, ou pelo menos deixa de investir no capital produtivo, capital físico, exatamente porque não tem certeza do retorno em função do próprio risco que é inerente ao investimento nos meios de produção, né? E a gente observa em Campos, contraditoriamente, alguns exemplos aqui ali de investimento, por exemplo, em lojas. Esse dia você anda na Pelinca, você observa alguns investimentos em lojas sendo construídos, lojas com porte razoável. Em Goitacazes também tem algumas, né? E que aparentemente está na contramão do que se observa em termos de pujança econômica e de socioeconômica em Campos, né? Professor, a gente... É correto a gente falar que Campos está vivendo um período de estagnação econômica? E qual o reflexo disso, qual é o reflexo social disso? Assim, estamos num período, né, de crise, estagnação econômica em Campos, no Brasil todo, né? No estado do Rio também, né? Dos mais diversos níveis. Em Campos, né, temos esse reflexo de uma economia, né, que se baseia, né, nos royalties do petróleo e também no setor terciário, né? Depende muito do comércio, dos serviços, né? E com a redução do emprego formal que houve, né, nos últimos tempos, que foi agravado com a reforma trabalhista, né, que facilitou a demissão de trabalhadores, o emprego por tempo parcial, a precariedade do trabalho como um todo, né? A questão do emprego intermitente. Então, foi uma reforma trabalhista que ajudou a piorar a situação dos trabalhadores, agravado pela questão da reforma da Previdência. Esses trabalhadores, né, que estão na informalidade não vão conseguir, em sua maioria, contribuir de forma que se possa se aposentar futuramente, né? E hoje, inclusive, né, boa parte da economia ela é salva pela aposentadoria dos idosos. Mas a família tem jovens desempregados, né? Que o desemprego, né, é maior entre os jovens, né? E não é por uma questão moral de que os jovens não procuram emprego, não querem trabalhar, é porque não há oportunidade de emprego, principalmente o primeiro emprego. E
o recebimento, né, dessas aposentadorias para os idosos salva muitas famílias, né, da fome. E aqui no município nós temos, né, um percentual muito grande da população vivendo com menos de 2 salários mínimos, dependendo de programas sociais, né, do Bolsa Família, que, inclusive, né, os mais conservadores acham que é uma questão moral, né? As pessoas não querem trabalhar, isso não é verdade. As pessoas que recebem Bolsa Família, em sua maioria, trabalham muito e recebem uma renda insuficiente para poder custear a sua sobrevivência. Isso que você acabou de colocar aí, sobre essa questão que é falaciosa, né, de que a população, de que existe grande número de desempregados porque as pessoas que são atingidas por isso não querem trabalhar. Esses dias atrás eu estava andando aí na cidade e a gente observa, né, principalmente ali na esquina da rua, próxima a Felipe Web, se eu não estou enganado, né, Rua Formosa com Felipe Web, pessoas vendendo bala no semáforo e jovens, né, e aí a gente estava comentando, e aí o motorista, né, do carro estava, não, isso aí é bonito. Eu falei, não se discute o fato de ser bonito. O problema, agora, mostra que isso é um exemplo de que mostra que a pessoa que está ali não é que está ali, não é que falta coragem para trabalhar, até porque não é a garota. Então a garota estava no sinal ali vendendo bala. Então, se ela tem coragem de estar ali vendendo bala naquela condição, não o fato dela estar ali não é por qualquer coisa menos falta de coragem para trabalhar. E ainda que seja bonito, ela está ali pela atitude dela, a situação que leva ela a estar ali não é legal. Isso mostra o problema social que a gente vive. Essa é uma tristeza, né, na verdade, né? É um trabalho infantil que tira a criança das escolas, que coloca a criança em situação de vulnerabilidade, né? Sujeita à violência né? E toda sorte de riscos, né? Ela poderia estar tendo uma educação, né, por exemplo, em tempo integral, estar na escola, se alimentando, praticando esporte, adquirindo hábito de leitura, de estudos, né, para ter um emprego melhor no futuro, né? Que nem sempre é a garantia, né? Formação educacional garantir empregabilidade, mas de fato existe uma relação entre mais educação e melhores empregos. O desemprego ele é mais alto entre quem tem menos escolaridade. Professor, a gente no estado do Rio vive há uns anos vive um período também de estagnação econômica, né? Quantidade grande de empresas que migraram daqui do estado para outros locais em função de guerra fiscal, né, em função de problema, né? Agora está num momento meio nebuloso. Na sua avaliação, esse momento que Campos vive, né, fazendo aquela questão do debate entre as escalas, né, da avaliação entre interescalar, né, entre as escalas, o momento que a gente vive em Campos está relacionado principalmente com a crise pela qual passa todo o estado do Rio, ou tem alguma contribuição também decisiva dos governos municipais e da sociedade local? Não, sem dúvida que tem uma característica própria, né, em relação a essa questão, é que temos concentração de terras muito grande, né? Temos concentração em torno do petróleo, renda concentrada, escolaridade concentrada. É uma sociedade com muita desigualdade. Então, os efeitos da crise para os mais pobres é mais profundo, né? E os governos, né, embora tenha havido alguma melhora na situação local, né, houve melhora na escolaridade, os indicadores todos, né, mas não na mesma proporção que houve crescimento econômico. A gente teve essa economia do petróleo que teve um boom, né, na década de 2000 principalmente, né, e isso não se reverteu na superação desses problemas históricos de baixa renda, de baixa escolaridade, né? Houve uma melhora nos indicadores, mas ainda há bastante desse problema na região. Queria mandar um abraço ali para a companheira Graciete Nunes,
né, queria novamente aqui reforçar, né, a participação, incentivar a participação de você, público ouvinte, né, seja ali pela live ali no Face. Estou tentando aqui me manter atento sobre os comentários ali, né, também no telefone, né, o 998-176212. Professor, hoje, conforme dado do IBGE, pelo menos os últimos dados, os dados mais atuais do IBGE, Campos tem cerca de 19% da PEA, população economicamente ativa, em emprego formal, né? Qual o reflexo disso em relação à questão socioeconômica? A precariedade laboral é muito alta por aqui, né? Uma população que tem índices de educação mais baixos tende a ocupar esses empregos, mas não só ela, né? A gente está vivendo um processo que se chama hoje de uberização do trabalho, né? Que é uma forma de precarização extrema das condições de trabalho, que envolve uma empresa transnacional que é bastante financiarizada, que o trabalhador ele é dono do seu instrumento de trabalho, que é o carro dele, mas ele não é dono dos meios de produção. Então ele tem que pagar pela utilização dessa plataforma digital, né, 25% dos ganhos dele, se eu não estou enganado. E, enfim, ele arca com todos os riscos da atividade. Se ele ficar doente, ele não trabalha. E a empresa simplesmente ela tem a parcela dela do trabalho do trabalhador sem fazer grandes investimentos. Isso não é só essa empresa, né, que eu me referi aqui, mas várias empresas semelhantes que acabam sendo alternativa de sobrevivência, né, para muitos trabalhadores que perdem seus empregos, né, e tem que se adaptar, né, para sobreviver, né. Na sociologia tem um conceito que o pessoal tem trabalhado agora de gestão da sobrevivência, que isso não é empreendedorismo. É muito distinta a coisa da outra. A pessoa coloca uma banquinha de doces, ela não está sendo empreendedora, ela está tentando sobreviver. Isso em outros tempos se chama viração, né? Uhum. A pessoa está tentando dar seu jeito de reproduzir sua mão de obra, né? Basicamente, se manter vivo, né? A si próprio e a sua família, né? O que acontece? É bom a gente ressaltar, né, que isso que a gente vive agora, né, ressaltar a incapacidade das gestões dos governos passados, pelo menos, né, dentro dos últimos 20 anos, né, porque esse problema que a gente vive atualmente, e eu volto a ressaltar, que a gente não vive um problema em função por não saber as consequências das escolhas feitas, porque conforme a gente falou no início, comentou no início aqui, e não seria nem necessário isso, né? A própria literatura acadêmica da localidade aqui já mostrava os problemas da gente ficar preso a um tipo de orçamento, de recurso que a gente não controlava, né, conforme os royalties do petróleo. Se optou por manter, de ficar preso a esse tipo de recursos, sem investimento, né, sem investir em projetos que pudessem ficar e alavancar o desenvolvimento local, né, a partir de dentro, né, porque... e aí é bom ressaltar também o seguinte, quando se fala em desenvolvimento socioeconômico, é bom a gente frisar a necessidade de pautar as escolhas em projetos que, a partir de crescimento endógeno interno, porque a outra opção é sempre o discurso que a gente vê por aí, a gente tem que entrar no jogo da guerra fiscal para incentivar grandes grupos econômicos de vir a se instalarem. E essas opções, a gente vê agora a Rede Açaí se instalando aqui em Campos, né? Agora, não é, no meu modo de ver, a escolha mais acertada também, né? Porque conforme a gente novamente estava comentando ali, fora do ar, né?
esses projetos que priorizam, né, na atração de grandes grupos econômicos, geralmente penalizam muito a sociedade, né, em função desses grupos. Eles acabam sendo os grandes beneficiados, porque os poderes públicos locais geralmente entram com todo tipo de subsídio, de renúncia fiscal, de doação de terreno, de isenção fiscal por vários anos, na promessa de que esses grupos, uma vez se instalando, venham gerar emprego, né? E o que se observa é que esses grandes grupos econômicos não têm hoje em dia, em função da própria da questão de reestruturação produtiva, né? Eles não têm muito essa capacidade de geração de emprego, né? A gente observa, por exemplo, né, os grandes supermercados aqui da região, né, vários caixas ali, todos eles parados, só com 1, 2, 3 funcionando, né? Isso se estende para todo o conjunto ali das atividades ali. Então, não é assim. Então, essa questão que a gente vai atuar no sentido de atrair emprego, esses grandes grupos, para que eles venham gerar emprego, não é muito bem assim. Então, eu acho que a atitude mais acertada seria investir aqui na população, né, em projetos que pudessem potencializar e alavancar o desenvolvimento local. E aí, o que a gente observa também é que a própria prefeitura acaba ficando refém disso, né? Porque uma vez, quando a gente ficou preso a decisão toda, um tipo de recurso que a gente não controla, né? Os royalties, por exemplo, ele tem um local muito específico para ser investido, né? Você, por exemplo, pode investir no hospital, mas você não pode pagar, contratar, pagar salários com ele. E aí você faz com que a administração cresça por um lado, seja na instalação de um hospital novo, seja na instalação de uma escola nova, mas escola, o prédio sozinho não funciona, não tem razão de ser, se você não tiver o profissional que vai estar ali. E aí, quando você, por exemplo, cresce por um lado e engessa o orçamento do município de forma a você não ter a contrapartida, que é a condição de você pagar os salários dos servidores, você acaba gerando um tipo de serviço equivocado, né? Acho que é uma visão. Temos uma visão que vem muito da nossa herança escravocrata, né? Que a gente tem que investir nos prédios, tem que investir no luxo das instalações, mas, na verdade, as pessoas que fazem as coisas, né? É a qualidade do profissional de saúde que vai fazer um bom atendimento no hospital, não é colocar um piso brilhante de porcelanato, né? Isso não tem necessariamente reflexo na qualidade do atendimento. Mas eu vejo da seguinte forma: acho que a questão do trabalho tem que ser muito valorizada, né? Porque nossa herança de economia, né, dependente, né, ela tem uma base na superexploração do trabalho. É basicamente pagar o mínimo possível para o trabalhador, com más condições de trabalho, com salários baixos e tentando obter um lucro de curtíssimo prazo, né, que é a base dessa organização que nós temos, né? Assim, a meu ver, todas as políticas públicas para reverter esse processo têm que se basear na desconcentração dessas atividades econômicas, né, de forma a diversificar a economia local, tem outras possibilidades de geração de renda, de empregos, né? Fortalecer iniciativas, né, em torno da agricultura familiar, consumir os produtos dessa agricultura familiar nas escolas, né, nas universidades, né, nos restaurantes, né? No restaurante popular que foi desativado, né? Uhum. Que não voltou como era antigamente, né? Tem a necessidade também de não só ter esse tipo de investimento, mas também de aproveitar o potencial que já existe na região. Aqui é o segundo polo universitário do estado.
Aqui não tem um polo tecnológico como tem em São Carlos, né, em São Paulo, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, né, que poderia desenvolver software, poderia desenvolver games e indústria metalmecânica, né? Então é uma subutilização que existe do potencial do capital cultural da cidade, né? Das universidades que nós temos aqui, que poderiam fazer com que houvesse empregos de maior qualidade, em maior número, né? Que melhoraria muito a situação dos jovens, principalmente, né? Que saíram dessas universidades. Queria mandar um abraço ali, né, para as pessoas que estão ali na live ali, o Alcini Bueno, a Luciane Silva, que fez um comentário ali: é preciso pensar campos em perspectiva histórica, o peso da usina e da escravidão. Isso pesa muito na nossa... Dúvida. É uma herança maldita que a gente carrega, né? A concentração de renda, né? De oportunidades. A gente vê, né, por exemplo, do outro lado do rio, né, Guarus e outros bairros, né, tem todos os indicadores sociais são muito piores do que do lado de cá da ponte, né, do rio. Isso é uma herança muito clara desse passado, né? Os negros, eles têm condições de existência, de salário, de tudo piores, são mais vítimas da violência, né? Então essa herança maldita da ordem escravocrata é o que a gente carrega até hoje, né? Que tem sido condenada, mas com a dificuldade de superar essa condição com um grau enorme. A Luciane, a Graciete Nunes, né, faz um comentário ali: é grande a precarização das condições de trabalho, né, e ressaltando como isso é grave, né. Quero mandar um abraço para a Graciete. O programa, ele é 1 hora, é um tempo muito curto. Nesse tempo que resta, né, professor, é bom a gente também, ainda que breve, né, como que um tempo passa rápido, a gente tentar abordar, conversar também sobre a perspectiva que a gente os caminhos que a gente teria, né, para estar contornando essa situação que a gente vive. E eu acho que Campos tem um potencial muito grande, né, na questão da agricultura, né, devido à extensão territorial. Campos é o maior município em extensão territorial do estado do Rio e até do estado de São Paulo, né. Campos tem 4.000 e poucos quilômetros quadrados, né, contra 1.000 e alguma coisa do município do Rio de Janeiro e 1.000 e alguma coisinha também de São Paulo. Então é muita coisa. A gente tem uma área urbana pequena, mas tem uma extensão territorial do município muito grande. Como que um projeto de verdade de reforma agrária em Campos, né, poderia contribuir para reverter o nosso processo de degradação social? Não, sem dúvida, essa é uma questão fundamental, né? A gente estava conversando, né, fora do ar, né, como o Brasil não fez a reforma agrária, né, na década de 50, 60, ao contrário de vários países latino-americanos. O Chile fez essa reforma agrária, a Bolívia fez, né? É a reforma agrária que as pessoas falam: essa é coisa de comunista. Não necessariamente. Isso era uma reforma agrária com base capitalista, que você induzia a construção de um mercado interno com mais trocas, né? Porque aquela pequena propriedade, ela compra também maquinário, compra sementes, compra fertilizantes e vende, né, a produção no mercado, melhora a qualidade da alimentação da população, que não tem que comprar produtos de outros lugares, né? Então é um crescimento que beneficia a sociedade como um todo e potencializa esse crescimento, né? Em vez de alguns poucos se apropriarem desse fruto dessa produção, né? Seria algo mais compartilhado, né? Mas é uma herança que nós temos, infelizmente, né? Do latifúndio, das oligarquias que impediram, né, esse modelo de desenvolvimento, né, que vinha sendo ensaiado e gestado, né, mas que foi interrompido pelo golpe militar de 64, né? E que, infelizmente, é um tipo de processo que nós estamos, né, vendo uma certa retomada, né, dos princípios que levaram a esse golpe, né? Uma ideia de que redistribuição de renda é coisa ruim e que, para os conservadores, né, que
os pobres não têm que ter polícias sociais, não têm que ter cotas, né, na universidade, e todas as pequenas medidas que geram uma melhora na situação da população, embora não seja nada revolucionário, só melhora um pouco a condição de uma parte da população envolvida. Professor, 1 hora passa muito rápido, né? O tema é muito grande, os temas são muito extensos, né? E a gente se perde. Queria deixar aqui em aberto o espaço, a gente vai voltar a conversar, como tem acontecido com os outros programas, os outros temas. Também com esse a gente vai voltar a conversar. Queria já deixar em aberto aqui o convite, a gente marcar futuramente, e te pedir para fazer as considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui desse debate na Rádio Aurora. Acho que é fundamental esse espaço de debate público dos problemas locais e de uma perspectiva de construção de uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, e que isso se faz ao longo de gerações, né, na luta constante do cotidiano, da política cotidiana, não só na política eleitoral, né, eu insisto, né, política não se faz só com o depósito de um voto numa urna a cada 2 ou 4 anos. Sim. Isso é do dia a dia, nas escolas, nas igrejas, nas universidades, a população participando ativamente, conhecendo os seus representantes, escolhendo dentro dela seus representantes. Campus em Debate chegou ao fim mais uma vez. A gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Queria mandar aqui um abraço para o Carlos Rezende, lá da UF, né, para o professor Sandro Fabiano, para o pessoal lá do Hospital Geral de Guarulhos, para o Lucas, para a Gisele Isabelle, para o pessoal lá da farmácia novamente, para os servidores da educação, pessoal da Guarda Municipal, do Hospital Ferreira Machado. O Hospital Ferreira Machado que teve esse problema grave, né, que com certeza não foi por culpa dos funcionários, que são dos óbitos, né, e dizer que a gente está junto e a gente volta no próximo sábado. Você acabou de ouvir o programa Campus em Debate.